Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre qual voz você tem escutado. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi uma mensagem de uma seguidora em outra rede social que ela dizia assim: eu não sei qual a voz que eu tenho escutado. Então, diante da nossa conversa, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para falar um pouco sobre as 4 vozes que mais têm influenciado a vida do ser humano. E a primeira voz que eu venho falar para vocês é: a voz do povo não é a voz de Deus. É isso mesmo, gente. A voz do povo, ela não é a voz de Deus. A voz do povo, ela existe em várias facetas. E uma faceta muito comum que existe é a sabedoria popular. A crença que a gente escutou muito, que é: comer manga com leite faz mal. Então, quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu os nossos avós dizer que fazia mal comer manga com leite? Então, isso é um tipo de faceta, é uma sabedoria popular que não foi comprovado cientificamente que realmente a manga com leite, ela faz mal. Uma segunda faceta da voz do povo é o clamor da rua. O clamor da rua tem muita influência, porém há algumas relevâncias em relação a esse clamor da rua, porque nem todo clamor da rua é certo, nem todo clamor da rua é para o bem. Inclusive, no século passado, no começo do século passado, no Rio de Janeiro, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele estava à frente liderando a vacina, a campanha de vacinação contra a febre amarela. E daí houve grande repercussão, o povo foi para a rua fazer esse clamor de rua, porque eles achavam que essa vacina iria fazer mal, e teve uma grande repercussão na época no meio político, e que só mais tarde Oswaldo Cruz foi reconhecido realmente como deu certo a vacina que ele estava liderando. Então, diante disso, a gente pode com certeza afirmar que a voz do povo, ela não é a voz de Deus. E uma segunda voz que ela tem grande influência na nossa vida é a voz da nossa alma. Inclusive lá no Salmos 42 e o verso 5 diz assim: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O salmista, nesse salmo, ele estava tão grande e perturbado, a perturbação dele foi tão grande que ele sentiu que era a alma dele que estava perturbada. Então isso só conclui que nós também temos a voz da nossa alma. Muitas das vezes a voz da nossa alma, que são os nossos sentimentos, fala muito mais alto do que a nossa própria voz, e nós sentimos quando a nossa voz, a voz da nossa alma, ela tem falado, ela tem influenciado a nossa vida. E isso é relacionado diretamente aos nossos sentimentos. O que é que a gente tem percebido ao nosso redor que tem afetado a nossa alma e tem feito a nossa alma gritar, que tem feito a nossa alma falar mais alto do que o nosso próprio espírito. E uma terceira voz agora que eu vou falar para vocês que influencia também na humanidade é a voz de Satanás. Apesar que a Bíblia só relata 3 episódios em que Satanás ele manifestou a sua voz. Não mais isso, somente 3. Porém, bem sabemos que toda maldade humana, que todo pecado e toda miséria, ele está direta ou indiretamente influenciando as pessoas a fazerem exatamente aquilo que ele tem articulado. A palavra de Deus diz que ele fica ao nosso derredor procurando a quem possa
tragar. Então, bem sabemos que essa terceira voz, que é a voz de Satanás, ela tem influência, sim, direta ou indiretamente, através da maldade, do pecado e da miséria. Porém, é possível também combater a voz de Satanás quando nós enchemos o nosso espírito da palavra de Deus. Então, nós temos sim a autoridade de, quando vir essas vozes direta ou indiretamente, através dos meios que Satanás ele usa, nós combatermos com a palavra de Deus. E a quarta voz que tem uma tão grande influência em nossas vidas é a voz de Deus. Ah, gente, essa voz sim, essa voz é maravilhosa, é poderosa, é mansa, é humilde, é tudo de bom. É a voz de Deus. E a voz de Deus, gente, ela tem tão grande influência que Deus ele tem vários meios de falar conosco através da sua voz. E a primeira maneira que Deus ele tem de falar conosco através da sua voz é a sua própria palavra. Essa é a primeira maneira que Deus ele tem de falar conosco, é através da sua própria palavra, é através da Bíblia. A Bíblia, como diz, é a boca de Deus falando na terra. Então, quando Deus ele se manifesta através das nossas vidas, o primeiro meio que ele se manifesta é através da sua palavra. Não tem como a gente ler a palavra de Deus e Deus ele não falar conosco. O segundo meio que Deus ele pode falar conosco é através dos seus profetas. A palavra de Deus fala sobre os profetas que Deus usou direta ou indiretamente, através da sua boca ou através do manifesto que ele usou o profeta. A palavra de Deus fala claramente lá em Jeremias que ele colocou as palavras na boca de Jeremias, quando Jeremias falou que ele era um menino e que não sabia falar. Então, o Senhor ele falou para Jeremias: não temas, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Então, Deus ele tem os seus profetas também para falar conosco aqui na terra. A terceira forma que Deus fala conosco é através de manifestações. Como assim manifestações? Manifestações através do fogo, através da água, através do vento. Muitas das vezes a gente estava em algum local e de repente você sentiu uma brisa suave e você se sentiu tão bem com aquela brisa e às vezes passou até despercebido, mas ali era o próprio Deus se manifestando para dizer que estava com você naquele momento. Então, essa terceira forma de Deus se manifestar é maravilhosa. É você estar em algum local e de repente acontecer algo inesperado e você saber que é Deus que está falando com você. Eu já senti essa manifestação, vou dar um exemplo meu agora. Eu senti essa manifestação uma certa vez. Eu estava num local meio que deserto e de repente apareceu uma pomba. Do nada, gente, do nada apareceu essa pomba. Então, eu estava ali naquele canto meio que deserto, estava um pouco triste, né, conversando com Deus, e de repente essa pomba apareceu e chegou bem próximo a mim e ficou ali caminhando na minha frente, a coisa mais linda. Então eu senti que era o próprio Deus que estava manifestando a presença dele, falando comigo através daquela pomba. E a quarta forma que Deus fala conosco é através do nosso íntimo. Muitas pessoas elas são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, à voz de Deus. Tem pessoas que já escutou o próprio Deus chamando elas. Um exemplo disso foi Samuel. Samuel, ele era jovem quando Deus chamou ele. Ele estava dormindo e simplesmente o Senhor chamou Samuel, Samuel, que ele ali se confundiu
com a voz do sacerdote Eli, mas era o próprio Deus que estava chamando ele. Então, existe essa forma que Deus também se manifesta através da sua voz. Ele também se manifesta através da sua voz em nossas vidas, e existe a forma de se manifestar que é dentro do nosso íntimo, que a gente sabe que Deus está falando conosco, que muitas das vezes, quando o nosso íntimo a gente fala com Deus, ele na mesma hora responde. Então, quando você tem esse nível de intimidade profunda com Deus, você recebe resposta da parte do Senhor dentro do seu íntimo, e você sabe que é Deus que está falando com você. Então, são essas as vozes que influenciam mais as nossas vidas, e a voz que eu falo para vocês que a gente deve escutar é a voz de Deus, porque essa sim, gente, é a forma que nós vamos vencer, crescer, avançar e não vamos errar. As outras vozes, elas são relevantes em nossas vidas. A voz do povo, ela não tem que ter poder em nossas vidas. A voz da nossa alma, ela não tem que ter poder em nossas vidas. A voz de Satanás, muito menos, mas a voz de Deus, ela tem que ter uma grande influência em nossas vidas. Quando nós aprendemos a escutar a verdadeira voz de Deus, manifesta nessas 4 formas que ele mais fala, então nós aprendemos a cada dia caminhar e seguir, e sabendo que estamos indo em direção àquilo que nos foi proposto. Aí vai dizer, mas também não é assim fácil. Realmente, não é assim fácil escutar a voz de Deus. Mas se você estiver sensível, se você estiver ligado com o universo, estiver ligado com os céus, é possível sim você escutar no louvor, na palavra, em manifestações dentro do seu íntimo, ou até mesmo a própria voz do Redentor falando conosco. Então, pessoal, foi isso que eu queria transmitir para vocês nesse vídeo, para que vocês venham desenvolver e aprender cada dia mais a escutar a voz que vale a pena, que é a voz de Deus. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha com mais alguém, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.